o secretário municipal de educação, o senhor Pedro Negrão, para que possa também fazer a sua explicação em referência ao assunto que foi tratado na sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da Comissão de Educação desta casa, nós recebemos o convite para participar desta data importante que celebra a inclusão, não é, do nosso jovem e a oportunidade que Barcarena deu para os jovens, seus filhos, ingressarem no mercado de trabalho. O nosso passo escolar é de caráter social muito importante para esta geração que cresce e que precisa realmente de oportunidade de trabalho. Nós recebemos o setor de passo escolar com uma estatística do ano de 2012 de cerca de 1.752 atendimentos, sendo que nós, embora tenhamos a Casa do Estudante de Barcarena em Abaetetuba, devido ao grande contingente de alunos nossos daqui de Barcarena estudando, tanto na Universidade Federal, campo de Abaetetuba, como no campo da UERJ de Moju, nós temos uma casa que atende cerca de 25 jovens que residem, e a própria casa é alugada pela secretaria, e os pais, em comum acordo, mobiliaram a casa, e os alunos estão, aqueles que têm uma frequência de estudo à noite, para não ter retorno, viagem para cá, eles residem lá. Nós temos uma casa também do estudante em Belém, que já também veio de governos anteriores. Nós mantivemos essa casa, estamos, devido à demanda de alunos que estudam em universidades mais afastadas do centro, não conseguem chegar para pegar o ônibus, o barco de 11 e 10, né? E várias pessoas nos procuraram, que a gente já também está viabilizando uma outra casa também para abrigar cerca de 25 pessoas que estão estudando em universidades de difícil acesso ao centro de Belém. E essa casa ali já está na Cidade Velha e os alunos mesmos estão procurando. Hoje nós temos um contingente de cerca de 1.460 beneficiários, sendo que 160 passos escolares são de Abaetetuba, mesmo indo e voltando. Cerca de 160 alunos se dirigem em Barcarena, pelos Cabanos, Vila do Conde, Universidade Federal. E 1.300 no trecho Barcarena, Belém, sendo parte deles, utilizando a maioria pela Arapari, outros pela Associação dos Barqueiros e outros pelo transporte FOCA, em menor número. Nós temos hoje uma despesa em torno de R$250 mil com transporte técnico universitário, seja no deslocamento Vila dos Cabanos, Barcarena, Vila do Conde e demais localidades, via terrestre, e sendo de barco, nós gastamos em torno R$242 mil, e na faixa de 8 mil, 9, 10 mil a gente utiliza no transporte via Abaetetuba. Sendo que boa parte, a maior parte, é aqueles horários de pico, que é o pessoal que trabalha e se desloca para Belém, que é o horário da noite. É onde a situação mais agravante, e devido a um grande número e a superlotação
barro, que nos causa certa preocupação, porque além dos estudantes também tem os passageiros normais, né, da própria concessão da Arcom. Como é um trecho intermunicipal, essa fiscalização ela foge às nossas competências, né? Porque a partir do momento que existe uma concessão intermunicipal, a atribuição não é mais do Demutran e passa a ser para o Detran nas rodovias e a Arcom nas demais, inclusive nas rodovias. E causa uma preocupação para nós o acidente que aconteceu, a gente sabe da precariedade dos serviços e essa casa pode se posicionar em relação a isso. Nós, inclusive, já convocamos, nós recebemos a professora Dilene em nosso gabinete e já informamos a vereadora, assim como a vereadora Lúcia, que nos telefonou também, a respeito de uma reunião. Vamos convocar uma reunião com esses 3 segmentos que não são tão numerosos, né, que são os proprietários de barro, com uma dificuldade. Os proprietários de barro têm um limite de passe, eles aceitam até tal limite, porque na verdade eles entram com a metade, né, e a prefeitura entra com a parte. Diferente da lei estadual que foi aprovada do transporte intermunicipal, a lei estadual prevê que o aluno ganha meia passagem, a empresa arca com meia passagem e o governo não arca com nada. Só que no município de Barcarena, por função da própria lei, que teve o objetivo, sem dúvida nenhuma, de dar a oportunidade àquelas pessoas que pudessem formar e poder voltar a trabalhar no município, nós temos essa situação em que boa parte dos nossos ainda integrantes, né, desse grupo total de alunos, nós, por força da própria, vamos dizer, evolução do atendimento, a coisa ganhou um corpo muito grande e a não observância da própria lei fez com que a gente tivesse esse número grande de atendimentos, porque a lei foi criada com o intuito de beneficiar pessoas mais carentes, mais pobres, e algumas situações, hoje nós estamos com uma auditoria, inclusive no passo escolar, para levantar esses dados, para que a gente possa discutir um realinhamento dessa questão do passo escolar e propor a esta casa e a própria gestão a própria alteração da lei ou ampliação da lei, realmente para atender algumas outras situações que estão nos solicitando. Por exemplo, o representante dos alunos colocou a questão dos sábados. Hoje é muito frequente a questão do ensino à distância, em que o sábado ele é o presencial, né? Nas universidades, aos domingos. Universidade que ela faz o presencial nos finais de semana e não tem aula de segunda a sexta. Então é um grande número de pessoas. Além disso, nós temos um levantamento importante. Se nós fôssemos atender todas as pessoas que precisavam de passo escolar e não tivéssemos essa situação hoje das universidades instaladas no município, nós estaríamos gastando perto de R$500 mil. Nós temos hoje 2.200 universitários estudando em Barcarena. Nós temos a Universidade Federal, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que é municipal, federal, e nós estamos com 600 professores matriculados dentro da UAB. Nós temos cerca de 400 universitários na área da
Universidade Estadual do Pará, da UEPA, no que nós tem parceria com a Prefeitura. Quer dizer, a Universidade Estadual veio para cá, a Universidade Federal veio para cá, o Instituto Tecnológico veio para cá. Nós temos uma preocupação, e eu acho que essa casa pode também interferir. Nós verificamos as obras da Universidade Tecnológica, da Escola Tecnológica, e ela está andando muito devagar. Seria interessante que houvesse um veemente apelo desta casa ao governo do Estado, à Secretaria Especial, que é a Secretaria da SEDUC, dentro da SEDUC, o setor que cuida da Escola Tecnológica, para viabilizar o mais rápido possível a conclusão dessa escola. Ela estava prevista para abril. E essa escola, inicialmente, ela vai contemplar 1.400 vagas no ensino tecnológico, a nível superior, em determinado momento. E essa seria mais uma oportunidade de nós deixarmos os nossos filhos aqui, né, estudando em nosso próprio município. É uma oportunidade, porque a oportunidade de emprego na área tecnológica é muito grande neste município, né? E nós temos esse grande número, fora as universidades particulares instaladas aqui, né, muitas delas em Vila dos Cabanos e aqui na sede, que estão dando oportunidade também a vários jovens no ensino semipresencial. Então, nós, levantando esses dados do passo escolar, sabemos da importância que isso representa, principalmente para as famílias carentes e para o jovem que não tem ainda trabalho. É uma situação social, e nenhum município aqui da região, com exceção agora, recentemente, em Acará e talvez Abaetetuba, mas um atendimento mínimo. Acredito que é um ônibus apenas em Acará e um ônibus apenas em Abaetetuba que se dirige em relação ao UEPA de Moju. Mas esse trabalho social aqui em Barcarena é único. É evidente que nós temos problemas. Eu acho que o debate tem que ser bem coerente, porque nós detectamos algumas coisas e por isso nós levantamos uma auditoria. O critério de concessão desse passe é muito frágil, né? Apesar de que a lei ele amplia muito isso, mas o critério é subjetivo e às vezes o objetivo não se tem consistência. Vamos dizer, qual é o critério para se conseguir um passe escolar? Declaração da universidade, identidade CPF, título Barcarena. Ou seja, você vai no cartório, você pode ter título de Abaetetuba, do Acará, de Belém, e você vai no cartório e troca, na hora, o título. A conta de luz. As pessoas por si, não é? Existe uma possibilidade de você exceder da declaração, e nós temos algumas questões, e por conta disso está havendo também não por culpa de nenhum dos funcionários, é por causa do sistema. E não tínhamos também condições, infraestrutura, para que o próprio passe pudesse estar fiscalizando, vamos dizer. Você vai e é dado a carteirinha na hora. Então, a partir deste momento, nós vamos o seguinte: ao recebermos o processo de requerimento, vamos dar 24 horas para poder fornecer a carteirinha. E aí podemos fazer uma visita na casa da pessoa, realmente confirmar se a pessoa é morador e filho que está aqui localizado em Barcarena, porque o objetivo da lei era esse, né? Porque pode acontecer de que esse volume de recursos está atendendo pessoas que não residem neste município. E aí a gente, né, pode estar, né, com um recurso indo para o ralo. Né? Então a grande preocupação é isso, mas o passe escolar é mantido com os recursos
da educação. Por conta disso, os investimentos que nós estamos em transporte escolar, ele não é pequeno, né? A cada mês, em torno de 250 mil, daria para fazer uma escola com 4 salas de aula todo mês para o município. E a gente deixa de fazer algum investimento no município para poder também atender essa clientela, que é importante, né? Mas é preciso que haja uma reformulação para um melhor atendimento. Para isso, auditoria no passe, chamar as empresas para uma discussão, né? E a gente, ao receber e marcar essa audiência com as empresas, nós queremos fazer questão que existe uma comissão desta casa que está acompanhando, pode ser inclusive aqui, né, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho em conjunto, para que a Câmara convide separado, a gente não pode combinar uma data, para que as empresas possam estar aqui. E eles dão, às vezes, alguma desculpa, né, porque o pagamento atrasa. Mas e se a gente colocar em dia, por exemplo, aí vai, entendeu? O atraso é no sentido de eles mandam a nota fiscal, atendem de 1º a 30 de janeiro, manda a nota fiscal dia 10 de fevereiro, tem que pagar no dia 20 de fevereiro. Nós estamos em processo que o mês de fevereiro nós estamos pagando agora, final de março, né? Então não é tanto atraso assim. Houve realmente um atraso no ano passado, né? Mas a gente está em negociação para parcelar essa dívida no passado. Mas normalmente se está pagando em dia, no máximo 30 dias, 28 dias, 20 dias. Então a gente precisa estar conversando com eles a respeito desse assunto. Só para concluir, dizer que nós estamos realmente com muita gente solicitando ainda passos escolares. Por quê? Vocês sabem que houve uma ampliação das universidades na capital do estado, mesmo com investimento aqui no município. Então, a gente, como a lei, ela ampliou não só os estudantes universitários, mas outros cursos, inclusive curso de música, curso de arte, cursos que, assim, amplia muito o atendimento. E é necessário. Nós temos dificuldade de ter professor de artes aqui. Nós temos dificuldade de ter professor de música, né? E interessante, então, inclusive, existe até possibilidade de nós estarmos conversando com estudantes universitários para que eles possam também, de alguma forma ou de outra, contribuir com o município de alguma forma, em algum projeto, em alguma situação que a gente possa estar fazendo parcerias e tudo. Então a gente coloca a Secretaria inteira à disposição e em mais 5 dias nós concluímos a auditoria, diagnóstico, né? Não é uma auditoria de fiscalização de nada, é um diagnóstico da realidade encontrada, quantos advogados tem, vocês vão saber quantos médicos estão estudando, quantos engenheiros, entendeu? Quantos na área técnica, quantos estão fazendo graduação para professor, enfim, para a gente ter assim um quadro, né, real das pessoas que estão se formando e a ideia do compromisso é que eles voltem para cá para o município para continuar a missão aqui de atender o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, das informações. Quero parabenizar pela iniciativa de homenagear os estudantes, a lei, a história, que é histórico na região esse atendimento. Nenhum dos municípios presta esse atendimento há tanto tempo como o município de Macaé. Eu gostaria de convidar a senhoria para permanecer, que nós vamos só abrir aqui um espaço aos senhores vereadores, de acordo com nós costumamos fazer de praxe. Então, nesse momento, eu gostaria de facultar a palavra aos senhores vereadores. Vereadora Odilene Magno Lima. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Ontem eu estive conversando com o secretário lá na CEMED e eu fui justamente para nós tratarmos dessa questão do transporte escolar.
agradeço você ter me recebido. Conversamos bastante sobre o assunto. Na semana passada eu não estive na sessão, pois estive representando a Câmara no outro evento em Belém, mas soube do ocorrido na sessão e me deixei à disposição como comissão de educação também, eu, a Lúcia Nascimento e o vereador Paulo Alcântara, para tratarmos do assunto. Também me deixei à disposição da Associação dos Estudantes Universitários e enviamos um documento, um ofício à Secretaria de Educação pedindo os dados estatísticos do passe escolar, quando fomos informados que eles já estavam fazendo esse diagnóstico, que eu prefiro chamar de diagnóstico do que auditoria, porque a auditoria soa como algo que tem corrupção, mas assim, fazer esse diagnóstico para a gente ter uma leitura de como é o passe escolar hoje no município. E, pelo que nós conversamos, eu cheguei à conclusão que a lei do passe escolar, ela merece só aplausos, porque é uma lei que dá gratuidade para os estudantes se qualificarem, retornar ao município e desenvolver o trabalho para o qual eles se prepararam. O que, na verdade, nós questionamos é a qualidade do serviço, não a lei. A lei, como o nosso presidente falou, ela acontece devido às demandas populares. E o que ficou realmente de nós tratarmos é a questão da qualidade do serviço, já que os alunos reclamam muito. O Rogil se colocou que no dia 14 houve um acidente. 2 dias antes, eu estive no posto de gasolina e um rapaz que é frentista me relatou uma situação que eles haviam contado no ônibus 90 pessoas para chegar na Vila dos Cabanos. Eu vim aqui para Barcarena na sede, fui na farmácia, a moça me disse que se sentia muito humilhada no Porto do Foca, porque chegava 4 horas da manhã, 4h30, e sempre eles são os últimos a entrar, porque são só 10 passes, e a prioridade é de quem está pagando. Então, situações que eu acho que nós devemos rever, porque se o direito, a lei garante esse direito, então que ele seja dado da forma que deve ser, com dignidade, com responsabilidade, para que esses alunos vão e venham com segurança, não só deles, mas também com a tranquilidade das suas famílias. Então, nós temos aqui que, diante da lei, nós temos sim realmente uma fragilidade, mas eu acho que essa comissão que faz a fiscalização, e aparece aqui no artigo 4º, no ensino 2º, fiscalizar as frequências mensais, a questão de quem vai perder o benefício se for reprovado, se não apresentar frequência. Eu acho que é assim, a gente questiona a lei, mas cada estudante ele deve também ser responsável por fazer com que essa lei seja cumprida, da parte do governo, mas também da parte dele. Então, se existem situações realmente em que pessoas estão privilegiando um direito que não lhes cabe, que eles mesmos sejam as pessoas a comunicar o passe escolar, porque cada um que age na ilegalidade tira o direito daquele que deveria ser beneficiado. Então, nós como comissão eleitoral, comissão de educação, nós já estaremos formalizando na semana que vem o convite para nós sentarmos e dialogarmos. O secretário Pedro Negrão já tem uma agenda, com todos os interessados na questão do passe escolar, e nós nos deixamos à disposição para sermos parceiros na luta de vocês. Parabéns aos estudantes que estão comemorando essa vitória, e eu espero que daqui para frente a gente possa realmente trazer qualidade para o serviço, e realmente fazer com que a lei se cumpra. Obrigada. A palavra continua para os senhores vereadores. Chamo logo junto, antes de você sinalizar, o vereador Guerreiro sinalizou. Então eu gostaria de respeitar a sequência do manifesto. Então eu gostaria de repassar a palavra ao senhor vereador Iberê Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos amigos que estão na galeria, senhor secretário de Educação, eu louvo a Deus pela sua vida aqui nesta casa hoje.
Vossa Excelência tinha viajado, né? Estava viajando, não estava em Barcarena, e por isso eu não sei se já foi recebido lá na Secretaria. Justamente propondo uma reunião com todos os segmentos que diz respeito ao transporte escolar. Antes que acontecesse aquele acidente com o ônibus da Arapari, nós já tínhamos protocolado nesta casa o requerimento. Nós não fizemos o requerimento porque aconteceu o acidente, não. Nós protocolamos antes que o acidente acontecesse. Por quê? Porque recebemos no nosso gabinete muitos estudantes, muitas pessoas que trafegam no passo do ônibus escolar e muita reclamação devido, como disse a vereadora Rudilene, não é a lei, mas é a condição como o transporte oferece. Mas aqui nós não queremos crucificar A, B ou C ou D, não. Nós queremos o quê? Que uma reunião conjunta com as autoridades competentes a gente possa chegar a uma conclusão de que os estudantes possam ir para Belém, voltar, ir para as outras cidades do Narco Segurança. E como Vossa Excelência falou para este plenário agora há pouco que está disposto a essa reunião, eu fiquei muito feliz, senhor presidente, senhores vereadores, porque estou vendo do secretário uma boa receptividade como parte do passe escolar. Mas eu queria que fosse incluído nessa reunião, já que é uma reunião ampla para discutirmos o passe escolar, a ARCOM, o DETRAN, o DEMUTRAN e a Capitania do Esporte do Pará. Por quê? Porque são órgãos fiscalizadores do transporte do nosso estado do Pará. Não adianta nós chegarmos lá, os vereadores chegam lá, sem que a gente tenha as pessoas competentes que diz respeito ao caso. Então, que fosse oficializado a eles através da CEMED, que já está com o nosso requerimento ali, e eles estivessem nesta reunião. Por quê? As outras empresas que querem fazer o passe escolar, mas eles não têm o transporte fluvial, eles só têm o ônibus, eles vão levar de Barcarena ao Arapari. E a detentora da concessão do Arapari para Belém é a empresa Arapari, que tem os barcos, que é a Jarumã, que eu não sei se é coligado ao Arapari, mas é a Jarumã e a Arapari. Então as outras empresas vão estar lá e vão dizer por que não levam ou porque tem alguns problemas com o transporte fluvial. Muito obrigado, senhor presidente. Nós, como vereador desta casa, também quero parabenizar o Ronilson, né? Prazer em conhecê-lo, pela sua exposição muito brilhante. Você se expõe nesta casa, né? E dizer que não vamos estar lá porque, de respeito a Barcarena, aos estudantes e a esta casa como detentora do poder público. Tenho dito, senhor presidente. A palavra pela faculdade dos vereadores, de acordo com a Constituição, chama o vereador Lauro Júnior. Agora sim, meu bom dia a todos. Primeiramente, presidente, eu gostaria aqui de me dirigir ao secretário Pedro Negrão com duas perguntas. Seria um trem que você respondeu, que é o caso, Pedro, de hoje não existir contrato. Hoje não existe empresa nenhuma com contrato a respeito do passe escolar. Existe? Como é que é feito hoje o entendimento da Secretaria de Educação com a empresa que presta serviço hoje para os estudantes universitários? Muito bem. Posso responder, senhor presidente? Em relação à questão da prestação de serviço, a questão da legalidade processual, a questão contratual, ela suprime pela questão da lei. O que é que acontece? A lei foi instituída dando essa condição à universidade. Qual é o nosso controle em relação a isso? Dar oportunidade a todos que têm autorização para viajar Belém, Barcarena, Belém, ou Belém, Barcarena, Baitetuba e Barcarena, a utilização do passe. Nós tiramos a carteira e, pelo número de viagens que o aluno declara e pela própria declaração da própria universidade, nós damos os tickets
semana é azul, outra. Temos um controle. As empresas, eu posso, como estudante, hoje eu resolvi de folga. Amanhã eu resolvi de Arapari, dependendo da minha situação, da minha condição. E é livre, a escolha é do universitário. Então ele vai e entrega o ticket no foco. Ao final do mês, nós temos o controle. Liberamos 100 mil tickets. Então, vai vir tantos mil tickets da Arapari, tanto da associação, tantos do FOCA, da Associação dos Parqueiros. São 3 ou 4 fornecedores, aliás, prestadores de serviço para essa finalidade. Nós conferimos, porque os tickets são fornecidos, publicados, feitos na gráfica, com selo de autenticidade, conferimos e fazemos a fatura, autorizamos a fatura, ou seja, emitir a nota fiscal, e aí fazemos o pagamento. O ticket sai do passe escolar e vai para a CEMED, e nós guardamos no cofre os tickets sem o reutilizá-lo, porque ele tem dado. Então, esse é o nosso controle. Então, nós não temos como fazer um contrato, porque é de livre escolha do aluno. E aí o contrato precisa, nós temos um contrato sim desse atendimento, mas ele não tem valor. E é por opção, a gente queria fazer essa ampliação. É por isso esse diagnóstico que nós estamos levantando, para trazermos a discussão. Se nós ampliamos o número de concessões, se é possível atendimento de alguns alunos via balsa, porque uma balsa tem, de repente se negocia para que os alunos com a balsa descem praticamente no porto da universidade, na frente da universidade. Quer dizer, essas são outras alternativas que podem ser criadas, que de repente diminuem o fluxo no barco, o risco de acidente, enfim. Mas é esse o tipo de controle. Então, com uma diferença. Nos barcos, em função do limite de passageiros, porque assim, nos barcos ele não tem um proprietário, é uma associação, e eles não têm condições de arcar, vamos dizer assim, se for liberar é uma lotação de aluno só, e tem o custo. Então foi estabelecido a critério deles mesmo, 10 atendimentos cada viagem de cada barco, ou seja, isso é distribuído entre 10, 20, 30 barcos. Seja esclarecido, Vossa Excelência. Sendo que a empresa que hoje aconteceu, graças a Deus, não houve vítima do acidente com a empresa Transarapari, ela é obrigada a dar um ônibus total para os estudantes universitários, é isso? Não exclusivo. Pode, uma viagem de na linha dela. É na linha. Então quer dizer, por exemplo, se o estudante tiver o ticket, ele pode entrar em qualquer viagem da empresa. Não limita horário. Porque nós não temos outra linha em direção a Arapari, a não ser a Jarumã e Arapari. Entendeu? Sim, Isso dificulta qualquer uma das duas é aceito o ticket a qualquer horário de viagem dela. 7 da manhã, meio-dia, 4 horas, 7 horas da noite. Qualquer uma é aceito. É isso? Pelo menos a informação que a gente tem é essa, e depende da condição do aluno. Agora, a maioria absoluta é porque o aluno trabalha. A maioria trabalha, de alguma forma. Quando ele se dirige nos horários mais tarde, à tarde e à noite. Entendeu? Essa é a grande situação. Certo. Então, dificuldade. Só para fechar aqui onde eu quero chegar. No momento, Pedro, que tu colocas que um aluno pode andar em qualquer horário, de qualquer jeito na empresa, seja ele fluvial ou rodoviário, a gente está abrindo precedente para outras reclamações. Concorda comigo? Do próprio passageiro que está pagando a passagem, questionar com o próprio aluno, o próprio universitário, de querer um melhor lugar, de querer uma prioridade, mesmo porque eu tenho certeza que todas as empresas, o FOCA, a Associação do FOCA, a Transarapari, a Arapari Navegação, elas têm também os passos gratuitos. Fora porque o
o passe escolar, o passe do aluno, ele não é gratuito, né? Ele é um passe pago também. Mesmo que seja 50% da empresa e 50% do município, ele ainda assim é pago, ele é questionável. Tá certo? Então, nesse momento, Pedro, a gente passa aqui, era onde eu queria chegar, de que Barcarena, ao longo de muitos anos, não é de hoje, não é de ontem nem de anteontem, a gente aqui acompanha que aqui é discutido muita coisa pela cabeça só de um, de dois ou de três. Muitos não são ouvidos. E o Rogilson acabou de ganhar com isso o meu requerimento verbal para daqui a pouco, para que você coloque nas suas conversas, nas suas licitações, eles, o presidente da associação, que coloca a associação dos estudantes diretamente ligado, porque eles são os maiores interessados, são eles que têm que ter os critérios da empresa, são eles que têm que saber se a empresa vai atender às necessidades deles, são eles que vão julgar, para que não aconteça, concorda comigo, Rogério, todo esse tipo de problema, todas essas dificuldades que a gente ouve no dia a dia aqui, porque todos nós temos ou tivemos eleitores estudantes e sabemos, eu já tive a oportunidade de passar também, não no grau, tenho certeza que o Rogilson, quanto tempo frequenta essa linha, mas a gente sabe que ainda assim tem precariedades, eles usam justamente esses artifícios aí que você está falando, às vezes é a falta de pagamento. Muitas empresas, vocês vão ter oportunidade nessa discussão, vão ver que não interessa esse transporte para muitas empresas do município hoje, rodoviárias, grandes empresas de grande porte, vocês vão ver que nenhuma quer participar, porque justamente por essa questão que você colocou. Então, Pedro, eu te peço, ouça essa classe, ouça o Rogilson, ouça os demais interessados e que dê certo, espero que dê certo para todos nós. Muito obrigado. A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Vereador Padre Carlos Silva. Senhor presidente, nosso secretário também de Educação, bem-vindos nessa casa. E é sempre importante, né, discutirmos esse assunto e, claro, a gente percebe assim, o valor de uma boa lei, o alcance, o apoio, né, que é uma boa lei feita pelo município, que tem ajudado tantas pessoas que têm colaborado na formação dos nossos estudantes, que nós devemos cuidar para que essa lei possa ser, de fato, efetivada, garantir que os nossos estudantes possam ter as condições de fazer a sua formação. E só lembrando aqui também que nós estamos tomando a Associação dos Vereadores do Baixo Tocantins e existe também a possibilidade de fazer a universidade regional, né? Nossa região do Baixo, a Universidade do Baixo Tocantins. Essa é uma luta, a gente está empenhado nisso também. E eu diria assim, que nós temos que pensar grande. Quem pensa pequeno não pensa em coisas pequenas. Eu acho que, inclusive nessa universidade, nós já devemos pensar na questão da medicina, do curso de medicina, porque todo mundo clama, nosso povo clama. Eu acho que a gente tem que investir mesmo e que essa universidade, eu já disse que já existe a extensão da Baituba, deve ser aqui, eu acho que deve ser em Barcarena. Nós temos que acolher, nós temos que abraçar essa ideia de termos uma universidade aqui na nossa cidade, pelo orçamento que essa cidade tem comparado com outros orçamentos de outros municípios que eu conheço, que tem sua universidade municipal. Eu creio que a gente pode também, claro, em parceria com os outros entes do Estado e do Federal, termos a nossa universidade. Eu acho que a gente tem que pensar grande mesmo, ainda que pareça bem impossível, mas ter a nossa escola de medicina aqui no município de Barcarena. Além disso, quero lembrar que foi lembrar das casas dos estudantes. Temos uma casa em Baituba, temos em Belém e nós temos aqui também em Barcarena, a paróquia do nosso templo, temos o albergue. Nós vamos conversar agora a casa de apoio aos estudantes, são mais ou menos 10 estudantes, porque alguns são das ilhas, são do interior e o ônibus chega aqui 1h da manhã, não tem como ir para casa da ilha, muito menos do interior. Então nós estamos fornecendo também e vamos retomar, a gente já pediu apoio para essa casa, para esses estudantes, para que possam também ficar aqui no nosso município. E terceiro, lembrar também que essa questão da escola técnica, que o senhor lembrava para nós. De fato, minha gente, nós estamos nesse município. Eu sempre brinquei uma vez aqui, na época em que começaram essa construção, que numa audiência que nós fizemos grandes, creio que foi da Burtirama ou da própria Vale, que o sonho do grande empresário é ter uma fábrica
onde vai ter um cachorro e um homem. Só. O cachorro para cuidar da fábrica e o homem para cuidar do cachorro. Tá vendo? Então, por isso que nesses anos todinhos, nunca ninguém pensou em criar uma escola técnica nesse município. Porque para cuidar de cachorro não precisa escola técnica. Mas nós não queremos só ficar cuidando do cachorro. Nós queremos também construir a nossa tecnologia, nos apropriarmos da nossa tecnologia. Então essa escola já vem atrasada, já está atrasada, se está parando, o senhor pode contar conosco, e eu acho que depois do abraço lá do hospital, eu já vou convidar todos aqui, os vereadores, para nós abraçarmos também essa causa da nossa escola técnica. Imaginem vocês, 1.400 lugares para a gente se formar. Que beleza para a nossa juventude. Quanto jovem a gente não vai tirar da boca de fumo? Quanto jovem a gente não vai tirar da rua aí? Se a gente tivesse a oportunidade de dar uma formação técnica. Então essa escola já vem tarde. Hoje, com o nosso apoio, nós queremos abraçar também isso. Se Deus quiser, ainda esse ano queremos instalar, né? Eu quero dar essa bênção também naquela escola técnica do nosso município. Eu queria, senhor presidente, fazer um esclarecimento. Quando nós fizemos aí discussão para a escola técnica, e já foi no período de transição, nós tivemos a oportunidade de estar participando, nós conseguimos articular, e o governo do estado fechou essa questão, porque a escola técnica ela é regional, ela é uma escola técnica regional, mas nós conseguimos que fosse fechada a questão de cerca de 90% dos alunos sejam egressos de escola pública de Barcarena. Foi um grande diferencial. Por isso, a brevidade de a gente chegar a buscar essa escola como expoente de formação do nosso jovem, que nós podemos, foi definido isso. Os outros municípios concorrerão, mesmo com os alunos de Barcarena, só com os 10%. Além disso, os nossos alunos daqui ainda concorrem nos 10%. Então, é uma oportunidade ímpar de nós podermos também avançar nessa questão tecnológica, porque os cursos aprovados para aí foram cursos que, ao concluir, já tem garantia do emprego, porque foram cursos que foram sugeridos e discutidos nas grandes empresas que vão se instalar aqui no município. E dizer também ao senhor vereador que o projeto da UFAT, Universidade Federal da Amazônia Tocantina, já passou na Câmara dos Deputados, já está no Senado Federal, para ser implantado como foi a Universidade do Oeste, né, que foi implantada, e a UFAT, inclusive nós já solicitamos ao prefeito municipal, para foi criada a Secretaria de Trata do Sistema Fundiário, para que destine, como nós tivemos em Brasília, já está definido que ao criar a Universidade da Amazônia Tocantina, automaticamente tem um campo de Barcarena. E precisa de uma área grande para ser instalado aqui, porque o maior número de cursos vai ser no campo de Barcarena. Tá, né? Porque a Amazônia está definido para a arquitetura, devido à estrutura que já tem lá, mas automaticamente os municípios que aderiram, e nós fizemos adesão, sem dúvida nenhuma, não sabemos de não, porque eu acho que tem o recurso. Só que o recurso é federal, mas o terreno tem que ser doado pelo município. Então, um dos projetos, e eu acho que a Câmara também já pode reunir, fazer aqui um requerimento coletivo ao senhor prefeito, para que ele respalde mais ao nosso pedido, para que seja viabilizado o terreno do campo da Universidade Federal da Amazônia Tocantina Barcarena, porque a qualquer momento já está definido, inclusive já tem verba orçamentária feita definido pela bancada federal do Estado do Pará e da Amazônia, definido isso na última reunião de bancada que a gente esteve presente, o prefeito lá também, e puxando para a região. Então é interessante essa questão, essa informação que eu queria prestar aos senhores vereadores em relação à escola tecnológica e à Universidade Federal da Amazônia Tocantina, que vai resolver boa parte desses nossos problemas aqui. Convido o vereador Luiz Tavares para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário de Educação,
representantes dos estudantes. Eu queria me prender na lei, que hoje está completando 16 anos de vida. E é uma lei que eu tive o privilégio de ser vereador na época em que ela começou. Porque, na verdade, ela nem começou como lei, ela começou como uma espécie de contrato. Tendo que lá por 94, 95, ela começou sendo uma espécie de contrato mesmo. Tipo, nós voltávamos lá no passado, quando começou toda a história que não tinha lei, o historiador Hobbes dizia que a pessoa viveu de contrato social, né? Na verdade, você fez um contrato e esse contrato veio funcionando. Em 2007, já com a ampliação, porque quando começou era negócio de 14 alunos, 8 alunos, né? Uma Kombi dava tranquilo para a gente fazer. Eu lembro, para você ter uma ideia, que eu comecei a fazer a faculdade em 98, era uma Kombi que tinha à noite em Guarapari e dava para trazer. Tinha para fazer, depois foi ampliando, passando ônibus. E todos nós, de qualquer maneira, de certa maneira, passamos por uma experiência que todo estudante passa. Pelo menos quando o barco vinha encostando antes, quando não tinha ônibus suficiente, a gente ficava numa porfia ali esperando abrir, né, a contenção do barco para correr. Porque ia pegar lugar, quem corresse mesmo podia pegar lugar sentado. Hoje eu acho que a situação não é, porque já tem ônibus suficiente. Mas a verdade é o seguinte, seja contrato, seja lei que está sancionada ou não, o importante é que está funcionando. Aí, Pedro, o nosso temor é quando muda de governo. Porque a lei, 16 anos, com toda a dificuldade que tivemos aí, porque tu fez uma conta aqui, 250 mil leva logo 3 bilhões anual. Isso que é gasto com base do estudante. Colocando de que a prefeitura cede metade e as empresas cedem metade, a gente acredita que seja 6 bilhões a despesa com o estudante universitário, se eu levar por essa lógica aí, porque é o convênio de 50-50. Com todas as dificuldades políticas, cada turma que se forma ali de 4 em 4 anos, ele tem a responsabilidade de não deixar essa lei acabar. Responsabilidade nossa. Eu já fui dessa turma também, gente, é no diálogo, é na conversa, não adianta, na marra que não vai. Vamos dialogando e assim, bem-vindo, já se passou 16 anos. Olha que bênção. 16 anos, se eu levar em média, que a maioria das faculdades é 4 anos, são 4 vezes 4, 16, né? Multiplicando isso por 3 horários, já foram muito alunos. E eu sempre dizia, no começo da lei aqui, que educação é um investimento a longo prazo. E hoje a gente já percebe isso no município. Porque, Pedro, antes, a gente tem um professor de língua, de letras, era preciso trazer de Belém. Para a gente ter o de história, era de Belém. Todos os professores na época vinham de Belém. Hoje a gente não vê mais. Existem professores de Barcarena, pessoas que se formaram em Barcarena e que estão aqui graças a essa lei. Porque não tem condições de um aluno sair, em média hoje, e sair gastando, por exemplo, para chegar em Belém, que sai da vida R$16, eu não sei, ou quer mais do que isso. A pessoa pagar todo dia isso, não tem as mínimas condições. Aí a pergunta que eu te faço, essa administração que está aí, esse governo que aí está, vai fazer o que tiver ao seu alcance para manter essa lei? É isso que não me deixa tranquilo. É isso. Porque se tu afirmar, não, desse governo, não pensa que o Vilaça vai entrar para a história como um governo que acabou com a lei do passo de estudante. Porque quem fizer isso vai levar essa herança maldita para o resto da vida. Vai. Porque muitos outros passaram por aqui. Prefeito que era incompetente, corrupto, não sei o quê, mas manteve aqui. Aí a pergunta que eu te faço para deixar nós todos tranquilos. Este governo que aí está já sabe que gasta 3 bilhões anual e sabe que esse ano aumenta, né? Porque já chegou novos alunos fazendo. A gente sabe que entra e sai, mas geralmente entra mais do que sai, né? Entra mais aluno do que se desliga, do que se forma também. E a lei é uma lei muito ampla, porque ela também começou a dar direito até para a pós-graduação, né? Então ela vai ampliando, eu sei o que é isso. Mas eu só queria ouvir isso de ti, Pedro, se esse governo que aí está vai fazer o impossível e o possível para nós permanecermos com essa lei. Bom, é isso que eu quero ouvir, gente. Eu queria dizer em nome do governo, em nome do prefeito Vilaça, com certeza, esse é um dos grandes benefícios sociais que o município tem. O que nós pretendemos fazer
dar uma reorganizada, se tivermos algumas questões que podem ser, as concessões, vamos dizer, existem assim, no ar. Porque tem muita gente que já vai ter, entendeu? Tem pessoas que trabalham aqui, mas usam, rumores, aquelas coisas, conversa, e trabalham aqui, mas moram em Belém, então usa o transporte, não, e por acaso estuda, mas mora em Belém, e quando se dirige para morar e não para estudar, entenderam? Porque nós queremos fazer um trabalho, se tivermos condições de enxugar essa coisa toda, não tirando do filho e do morador de Barcarena nenhum benefício, tirando algumas questões que por acaso possam acontecer, para ampliar para o Estado. Entendeu? Porque a demanda é grande, principalmente dos mais carentes. É aquele que realmente trabalha, mas trabalha ganhando pouco. E com o sacrifício de sair do lado da sua família para ajudar o sábado e domingo, já é um valor grande que ele pode estar fazendo pela sociedade. E nesse momento ele não é atendido ao sábado e ao domingo. Tá? É evidente que toda uma situação vai ser colocada, porque daqui a pouco também vão surgir comentários que está indo para passear no shopping. Não é isso. É porque a demanda existe, nós recebemos diariamente alunos assim. Se eu me matricular, eu vou fazer o sacrifício de pagar R$100 e poucos, porque numa faculdade sem presencial é bem mais baixo. Então dá para o pobre pagar R$100, 120, 150, 140 para estudar no sábado e domingo. Mas aí ele não tem passe escolar no sábado e domingo. Entendeu? Universidade Castanhal, aí deu. Pessoas que nos procuram. Entendeu? Pessoas da Universidade Federal do Castanhal abriu cursos sem presenciais. Universidade Federal não cobra, mas aí você gasta passagem daqui e passagem Belém Castanhal, que é o mesmo preço daqui. Lá aceita também a passagem intermunicipal. Entendeu? Se a gente dá gratuidade daqui, aí não tem condição de pagar só Belém, não foge a nossa jurisdição, né? Então, é verdade que o pastoral é muito importante. Ele ainda é jovem, né? 16 anos, é a idade dessa juventude bem lembrada, né? Essa idade que está usando a maioria do pastoral, é a idade de 16 anos. Ainda bem, né, que obviamente está sendo comemorado, mas dizer que nós vamos manter sim e melhorar, discutir a questão, porque mesmo que seja meia passagem que nós vamos estar pagando, né? Mesmo assim, é um valor substancial que a empresa recebe. Por quê? Por exemplo, a empresa Rapari, se ela deixar de receber 175 mil, ela continua pagando a viagem, a mesma despesa. 175 mil a mais, para ela, né? É uma folga, não é? Porque os alunos não estão viajando em horários extraordinários, estão viajando em horários normais. Entendeu? Então é uma vantagem também para a empresa. Então a gente precisa discutir isso, ver essa situação e de repente ampliar, negociar, que é o mesmo grupo, né? Talvez não sei como é que funciona a questão de balsa. Vários alunos, mas muitos, procuraram essa necessidade também de usar os horários e a balsa. E a passagem se valer, porque parece que a balsa é até mais barata do que o transporte do barco. Né? Então essas questões, senhor presidente, que eu gostaria de dizer dessa vontade do governo de fazer. Inclusive nós estamos mudando a sede do bairro escolar, que está afastada, aqui no centro mesmo. Vai funcionar aqui no Maria Barata, aqui no segundo quarteirão, ali próximo, onde era a ajuda do serviço militar, fica mais
manhã, tarde e noite. Nós temos uma demanda de 400 e poucos alunos. Haverá cursinho vestibular em Vila dos Cabanos também, né, para que possa estar atendendo. Aqui, Vila dos Cabanos, existe uma solicitação da comunidade. Vila do Conde, através da vereadora Lúcia, que nos procurou, e também um grupo de jovens, para que a gente pudesse estender cursinhos aos finais de semana em Vila do Conde, oportunizando também a eles possam estudar, ter oportunidade de emprego e poder voltar para aquela região que cresce cada dia que passa. Enfim. Eu queria agradecer então podemos afirmar, né, que o governo Vilaça garante a manutenção, né, do passe do estudante. Que bom, deve sair isso em manchete, no Face, se prepare para essa afirmação. Não, é porque é bom ouvir isso. É bom porque passa a ser um documento agora, né? Agora um documento oficial de que isso foi garantido e que bom. E queria também sugerir para ti essa ampliação, porque assim, eu parto do princípio que nós temos empresas aqui e que prestam serviço no município, mas que estão dormindo para isso, torcendo para não mexer com eles. Tu entendeu? Nós temos a Transmídia aqui. Por que a Transmídia não leva os estudantes? Né? Aí eu te pergunto, se fosse o inverso, a prefeitura tem um convênio com as empresas e a prefeitura paga entregar a passagem, não é mais meio. Tu ia ver a briga que elas iam fazer. Elas iam estar entrando na justiça para a prefeitura fazer com elas um convênio. Então, por que tem que ceder meia passagem? Elas ficam ali adormecidas, querendo que ninguém toque. Então, acho que tem que fazer isso. E para cima dessas empresas. Atuou no município, o consórcio lá das balsas, está tudo se beneficiando. Então, a gente tem que entrar com essa contrapartida também. Porque aí vai aliviar com certeza, né? Vai ficar mais leve, vai se dividir esse peso. Alguns alunos da vila já vão poder pegar a Transmídia e fazer por lá também. Então, tem todo o apoio dessa casa para fazer isso. Eu queria, de antemão, leve, então, já o meu agradecimento dessa casa ao prefeito Vilaça, quando se propõe, de que depender da administração sua, manter essa questão do passo do estudante. E diga para ele, como já se disse aqui, que a gente nunca olhe, nesse momento, o custo econômico, mas sim o benefício social que isso tem trazido para o município de Barcarena, que a gente já sente hoje o quanto Barcarena teve a oportunidade de se qualificar. Essa geração que aí está é muito mais qualificada que a geração de 16 anos atrás, quando a gente não tinha essas condições, se ampliou de maneira significativa, justamente porque o município está entrando. Embora a gente não seja costumeiro estar agradecendo, mas leve também para a administração o nosso muito obrigado, como estudante que foi, acho que o estudante universitário também, que na hora que se queixar, se queixa, mas que sabe reconhecer, leve a administração, tanto a que está aí, como as que já passaram esses 16 anos, o nosso muito obrigado pelo apoio e que a gente possa estar aqui comemorando essa lei por muitos e muitos anos e muitas mais pessoas possam ser beneficiadas. Muito obrigado. A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Convido o vereador Dr. Paulo Alcântara para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, senhor secretário, em nome do Rodinilson, que também se manifestou aqui no assunto que estamos debatendo, em seu nome eu quero dar um bom dia a todas as pessoas presentes e dizer, secretário, que o que colocou aqui a nossa colega presidente da Comissão de Educação da Câmara, realmente é importante que se faça esse estudo, no sentido de realmente a gente verificar a possibilidade, como você acabou de colocar, de com esse estudo tirar aqueles casos que estão acontecendo, como mesmo você colocou, que não é culpa de nenhum funcionário, é culpa do sistema, que às vezes facilita que essas coisas aconteçam e começa a onerar um sistema que poderia ser investido de outra forma. Então, seria muito importante, vai ser um grande benefício também àqueles que estudam desde sábado, se realmente a gente conseguir enxugar essa situação, no sentido de também ampliar para o dia de sábado. Então, eu entendi que nós temos três associações, três empresas que prestam esse serviço de transporte escolar, que seria a Apari, que é rodo fluvial, o FOCA, que é apenas fluvial,
e a Associação dos Pequenos Barqueiros. Né? Então são esses três. Então, nesse estudo, a gente tem que verificar logo por que um estudante que chega 4 horas da madrugada para pegar o Forca de 5, muitas das vezes ele fica aqui só vai no de 6. Aí ele já perdeu a aula, se é 7 horas da manhã, ele já perdeu a aula. Né? Então, você tem que estudar uma forma de verificar se a empresa não tem como colocar uma quantidade maior. Se o barco tem capacidade para 80 pessoas, por que não coloca pelo menos 40% para os estudantes? Né? Então, são situações que a gente tem, nesse estudo, tem que se deixar o aluno definido. Né? Porque 10, eu acredito ser muito pouco no horário de pique. Não adianta você se acordar 4 da madrugada se você não consegue viajar no de 5. E vai ficar fazendo o quê? Né? Então, se a empresa recebe em dia, ela tem a obrigação de colocar um outro barco até, em vez de colocar 2 barcos no horário, para resolver o problema, tanto das pessoas, da população que precisa, como dos estudantes. Eu queria, na oportunidade, inclusive, iria procurar lá na secretaria, a respeito, porque eu fui procurado ontem pelo presidente da Associação dos Pequenos Barcos, dos Barqueiros, que ele colocou que na administração passada ficou pendente 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Né? Então veja bem, os pequenos barqueiros são aqueles que mais têm dificuldade em subsidiar a prefeitura, porque se você atrasa 3 meses, ele tem que bancar o próprio bolso o combustível. Né? Porque ele está prestando um serviço à prefeitura e não está recebendo. Ele me falou que não recebeu outubro, novembro e dezembro. E que esse ano ainda também não conseguiu receber janeiro e fevereiro. Então eu queria só que você me desse uma explicação se realmente isso é fato, né? Até porque eu fiquei de dar uma posição para essa associação e eles continuam, me falou que eles continuam mesmo assim atendendo os estudantes. Inclusive tem barco que traz até 20 estudantes numa viagem dessa associação de pequenos barqueiros. Então eu queria que você olhasse com carinho essa situação, se realmente está acontecendo, que eu achasse uma forma de resolver essa tendência, até porque para que eles possam prestar realmente o serviço deles, e eu acredito que estão devendo óleo, estão devendo imposto de gasolina, em detrimento desta situação. Era isso que eu queria falar. Em relação, senhor vereador, em relação à associação, na verdade, a empresa precisava constituir a pessoa jurídica e eles construíram e levaram, realmente fazem uns 10 dias que chegou a fatura de janeiro e fevereiro, e está sendo pago já na segunda-feira. Devido à questão das outras, o mês de janeiro foi pago, o mês de fevereiro a gente já empenhou, nesse mês de um valor alto, nós vamos pagar após a quitação da folha de pagamentos. Que se nós tirarmos neste momento, e como o prefeito pediu para que a gente pagasse a folha antes da Semana Santa, né? Agora, liberando a folha já na quinta-feira, né? Quarta-feira, amanhã, já estamos liberando a folha de pagamento, para que quinta-feira esteja na conta, não precisamos fazer esse contingenciamento de recursos, segurar outras despesas para poder liberar a folha antes de cair o recurso, né? Porque o último dia, o último mês, vai cair somente na quinta-feira e aí, nós mandamos quinta-feira, só vai ser liberado na segunda. Então, dessa forma, a gente está, e até porque o valor é pequeno, não é tão grande, o valor maior mesmo, cerca de 80% dos recursos realmente para o transporte Arapaí, desse trecho. Né? A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Quero, nesse momento, fazer um breve comentário ao secretário acerca do assunto e parabenizar os legisladores da época quanto à iniciativa da lei, hoje também ex-vereador usufruiu desse serviço de 95, de 97, de 96 a 2000 e estamos ainda com uma nova graduação também utilizando o transporte. E a gente observa, sim, que é necessário fazer alguns ajustes. Agora mesmo
aqui na internet, devido à sessão não ser transmitida, estão pedindo que aumente o número de ônibus no Arapari para atender os estudantes no retorno de Belém. A gente sabe que tem um sufoco muito grande, porque as pessoas que vão de manhã ou de tarde, às vezes, acumulam no último horário. E uma vez acumulada, no último horário, o próprio quarto, muitas das vezes, como falou a própria horário, vem com superlotação. Devido ao montante que foi nos colocado aqui, de uma média de R$250 mil, e a despesa com a logística universitária, em uma futura discussão, será que não é um ponto a se discutir? O município, uma vez que já fez concurso para a área fluvial, tem no quadro da prefeitura, pessoas que fizeram concurso, né, que o município tinha 2 barcos, que é o Baixacamos e o Barcarena, né? O município já tinha 2 barcos. E tem um pessoal que fizeram concurso. E hoje, com certeza, ele deve estar atuando em algum segmento do município que deveria não ter um barco. E a tendência, devido não à facilidade, a diversidade de universidades particulares que vão surgindo, vão fazer seus exames seletivos. E hoje a entrada, com certeza, vai ser sempre muito maior. Vai ser sempre maior do que a saída. E que hoje nós estamos discutindo, porque a demanda também vieram de estudantes que procuraram essa casa. E o aumento significativo, né, automaticamente aumenta significativamente o valor do montante. E sempre nós somos questionados que, por exemplo, em Ipanema as pessoas já chegam para lá devido a uma rota, já chegam às vezes 1h30, São Francisco também chega 1h30. Então fica apenas com sugestão, deveria ter um pessoal já concursado. E nós sabemos que hoje o transporte fluvial é o transporte mais barato que tem em relação ao rodoviário. E nós temos aqui Barcarena, onde fica um grande número de pessoas, de estudantes, que à noite se dirigem para cá praticamente 4 ônibus. São Francisco, que é mais um ônibus. E Vila dos Cabanos também é outro polo que tem muitos estudantes universitários, assim como Vila do Conde e Tupanema. Então a logística por mar, por rio, nós temos. E os bairros ficam bem próximos do rio. Então a possibilidade de se estudar a aquisição de um barco próprio do município para fazer esse transporte, porque futuramente está comprovado que a empresa vai ter que se adequar ao universitário, porque a gente sabe que tem superlotação. Se tem superlotação, já está contra quem? Tinha que fazer uma viagem extra. E hoje a empresa, quando vê que não está dando, ela está colocando um outro barco. Nós estamos colocando 2 barcos, e isso não é constante. E também ela não sabe se isso vai ser constante, a pessoa sabe, olha, vai ter superlotação hoje ou não. Então isso aqui é uma sugestão que nós estamos dando, que também foi de 2 estudantes que deram essa ideia. E pediram para nós aqui retransmitir ao secretário para verificar essa situação. Então nós queremos repassar isso e também agradecer a Rogilson. E Rogilson, também essa ideia não é demanda nossa. E se fosse, era pautar também em alguma reivindicação. É reivindicação de pessoas que nós já ouvimos e colocamos essa situação como uma tendência, que hoje é uma situação, mas futuramente vai ter um acúmulo muito grande e a gente não pode, muitas das vezes, mandar a empresa se adaptar, porque a estatística de número de admissão de universitários, acredito que é muito maior do que o ano anterior. Porque quando nós perguntamos aqui
a despesa universitária, na gestão anterior estava em 160, não sei se é isso mesmo. Então significa que se foi para 250, aumentou muito. Então, numa proporção dessa, o município vai ter que tomar alguma iniciativa para poder não mexer na lei como B, né? Mas mexer para fazer ajuste, inclusive essa ideia que foi dada pelo grupo universitário, a qual mandou nós retransmitir essa mensagem. Então, nós queremos agradecer a sua presença, a presença do Rogildo aqui, discutindo interesse da educação, dos universitários, que é uma lei, vamos dizer assim, extraordinária. Essa lei é extraordinária. É só o município de Barcarena no Brasil para aguentar. É por isso a briga para manutenção. Uma vez, algumas emendas que poderão, vamos dizer assim, causar alguns prejuízos, por isso que sempre tem uma certa animosidade por parte dos universitários e estudantes, né, que usufruem e outros que queiram usufruir. Nós queremos agradecer a presença do Pedro. Suas considerações. Eu queria também agradecer o convite que foi feito enquanto esta casa nos convidar, nos convocar. Nós estaremos aqui à pronta e inteira disposição para os esclarecimentos ao interesse público do povo de Barcarena e principalmente a questão dos interesses sociais, que a nossa secretaria foi acrescentada duas palavras importantes: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. O desenvolvimento social imprime pelo debate, pelo esclarecimento, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. E nesse sentido nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos nesse contexto para sempre estar à disposição de todos os conhecimentos que serem necessários e contribuir para o desenvolvimento social do município de Barcarena. Mas eu queria aproveitar, já que não sei se regimentalmente eu poderia estar me manifestando nesse sentido, mas que fosse acatada a nossa proposta de encaminhar veemente apelo ao governador do Estado para que viabilizasse o mais rápido possível a conclusão da escola tecnológica do nosso município, que esta casa fizesse expediente à sua excelência governador do Estado e especialmente ao secretário de Estado da Educação. E nós estaremos marcando uma reunião com o secretário de Estado da Educação e nós queremos a comissão de vereadores, né, previamente. E que esta casa convoque aos que têm mais poder em relação às instituições do Estado, de convocar para uma reunião extraordinária ou uma reunião, sessão especial, convocando a Arcom, Detran, sugestão do vereador Iberê, tem mais, Arcom, Detran, Companhia dos Portos, Denutran, as empresas, os estudantes, para um debate aqui e definição de algumas questões, como, por exemplo, quantidade de alunos, como o vereador falou, a questão é difícil para a empresa também, ela tem que ter que transportar o idoso, né, e as cadeiras, né, aí daqui a pouco tem que transportar deficientes, aí tem que transportar alunos, daqui a pouco também ela não consegue levar o que mas é uma situação, é um direito. E como contribuição, senhor presidente, senhores alunos, eu queria dizer o seguinte: enquanto a gente não reúne, viu, senhor Gilson, enquanto nós não nos reunimos para cobrar dessas empresas maior solução, o poder público não pode se negar a dizer só depois, porque amanhã acontece um fato e nós podemos ser culpados por isso. Então, a Secretaria de Educação já vai estar viabilizando a partir de hoje, em caráter excepcional, por conta da Secretaria, ao interesse público, 2 ônibus para o Arapari, para a volta, porque todo mundo vai, mas volta na última. Então nós vamos colocar, senhores estudantes, hoje, e nós vamos fazer uma comunicação com a Arapari, 2 ônibus, para que eles possam estar à disposição para o excedente enquanto a gente não, que a responsabilidade é das empresas. Mas enquanto a gente não 15 dias para nós marcarmos a reunião, senhor presidente, nós vamos ter ao interesse do
serviço público, ao interesse da segurança, porque um ônibus com 90 pessoas dentro é mais risco de acontecer um acidente do que um ônibus com 40 ou 50. Não é verdade? É só uma questão de ordem. Senhor presidente, senhor secretário, é só para a gente deixar a coisa amarrado aqui, né? Porque essa reunião é importante. Eu sei que Vossa Excelência está com boa vontade, já disponibilizou 2 ônibus, mas eu queria que a Comissão de Educação da Casa, né, os senhores vereadores que fazem parte da Comissão de Educação, entrassem em contato com a CEMED. Nós já fizemos o requerimento e viabilizasse essa reunião o mais rápido possível, né? Porque demora entre 15 a 20 dias, mas se a Comissão de Educação entrar em contato com a CEMED, já temos o requerimento lá para enviar ofício para as pessoas que vão participar, a coisa anda mais rápido, né? Era só isso, senhor presidente. Está ok. Então, como sugestão do senhor vereador, nós poderíamos, vereadora Lúcia, vereadora Odilene, vereador Paulo Alcântara, a gente podia reunir, pode ser mais tarde, ou amanhã, viabilizar um documento conjunto, encaminhar para os segmentos e determinando um outro dia, uma data, pode ser um horário que a gente possa estar discutindo isso. Ok? Então, a gente agora, é interessante, nós precisamos saber, precisar ter alguma coisa oficial. Nós vamos fazer da Secretaria, ao pedido ao secretário que se posicione, e a Câmara fazendo mais um documento, porque se demorar muito, está a previsão de abril, que está em cima, nós podemos inviabilizar o início do ano letivo técnico para o município. Minha preocupação é essa. Se até maio nós podemos fazer um calendário especial, eu sei que é competência do Estado, não é competência da CEMED, nem das escolas estaduais aqui, porque existe uma secretaria, aliás, um departamento na SEDUC, especialmente ligado às escolas tecnológicas. Mas a minha preocupação, se passar mais 2, 3 meses, já está só é acabamento. Até os equipamentos de laboratório já foram adquiridos. Tem um laboratório que o governo federal investiu mais de R$1 milhão. R$1 milhão só no laboratório de mineração aí. E isso retarda mais. E aí nós podemos, ao andar da carruagem muito devagar, podemos só 2014. E é mais um ano que se perde no ensino técnico, que é de 2 anos da formação, ou 2,5 ou 3 anos. Quanto mais tempo passar, aí é nesse sentido que eu coloco a nossa preocupação, e isso também, né? Então a gente vai fazer, marcar uma reunião para hoje, pode ser, senhor presidente? Para hoje à tarde, às 17 horas, pode ser? Então, enquanto isso, nós vamos colocar 2 ônibus. O senhor líder do governo, estaremos fazendo isso aí, colocando 2 ônibus para a disposição em caráter excepcional até esse encontro. Ok? Muito obrigado, senhores, e parabéns pela data comemorativa dos 16 anos do passe do estudante de Macaé. Obrigado. Queria sugerir que a Comissão de Educação da Casa, eu gostaria também de fazer parte, depois de marcarmos a reunião com a SEDUC sobre esse sentido, uma visita da SEDUC, né, para apressarmos também esse processo da escola técnica. Então, ok. Mais uma vez agradecer as pessoas que estiveram aqui, o senhor José Ribamar, o senhor Pedro Negrão, o senhor Gilson, pelo espaço cedido pela presidência ou por lideranças partidárias, e dizer que esse é sempre a prática do respeito interno. Por que eu estou falando isso? É que tem internautas dizendo que a sessão, as discussões demoram muito a acontecer. Isso aqui já é discussão de assunto de relevância do município, de pessoas. Só dizer que isso aqui está dentro do respeito interno. E que todo assunto, quando é